hoje aqui com o pastor Bruno Anderson. Por mais que ele não goste de ser chamado de pastor, eu estou honrando o título, sim, mas daqui a pouco eu já vou estar chamando de Bruno, de Anderson, vou esquecer o nome dele. Então, assim, agora, neste momento, é pastor Bruno Anderson, mas daqui a pouco vai virar Várzea. Mas brincadeiras à parte, eu estou feliz porque, mais uma vez, a visão do canal REM 360 Graus está sendo alcançada e vou dizer o porquê. O pastor Bruno não faz parte, espero que ainda não faz parte do meu círculo de amizade, dos contatos ali do WhatsApp, dos favoritos ali do Instagram, porque ele veio através de uma indicação de alguém que eu encontrei num grupo que eu convidei para vir. No início vieram meus amigos, depois eu comecei a convidar pessoas de fora e pedindo para esses amigos convidar amigos e assim por diante. E hoje eu estou aqui com o Bruno Anderson, que é a indicação de alguém que eu encontrei na internet, que falou, Fabrício, chama essa pessoa, eu chamei, insisti, e ele está aqui hoje. Então, assim, eu estou muito feliz porque a visão do canal está sendo expandida. E eu estou ouvindo muitas pessoas aqui com visões totalmente diferentes, que essa é a visão do canal, e ouvir as visões de cada pessoa relacionada a esse reino de Deus que nós estamos, relacionado aos mesmos assuntos. E o Bruno aceitou o desafio, então te agradeço de coração por ter aceitado isso aqui, né? Vamos ver se no final vai estar com esse sorrisinho na cara. Prazer, cara. É uma honra para mim participar desse projeto, desse canal. Falar, ó, você não insistiu tanto não, tá? Foi facinho, tá? Não vem com essa não, porque foi bem tranquilo. Mas para mim é um prazer demais, cara. O que eu mais amo é falar das coisas dos céus, né? As coisas do reino. E eu tenho certeza que vai ser incrível essa experiência aqui. Gente, eu falo assim que insisto, por quê? Porque, Fabrício, convida tal pessoa. Eu chamei, no início, né? Eu chamava, falava, pessoal, esse aqui é o material, tudo tal, beleza? Você me dá um feedback? Tá, dou. Só que eu esperava, passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nada de feedback. Aí agora eu comecei a lembrar as pessoas, viu? Lembra lá? Tal, não sei o quê. Cara, e vou falar pra você mesmo, lembrando, tá difícil uns cabras aí, viu, Bruno? Tem uns cabras aí que eu vou te falar. Cara, às vezes é tão simples, é simples, cara, a gente se comunicar e falar, cara, não posso participar. É. Mas sabe uma coisa que eu acredito também, Fabrício? Vai estar quem tem que estar. Sim, sim. Entendeu? Porque No eu tenho início, certeza, porque eu tenho certeza que esse canal, cara, é algo de Deus e se é dele, né? Eu tenho certeza, assim, que a gente ainda não tem essa intimidade, mas vamos construir a partir de hoje. Mas eu tenho certeza que quando começou esse sonho no teu coração, esse desejo no teu coração, foi algo muito genuíno, né? E algo muito direcionado por ele. Então é ele que vai conduzir. E se o cara não responde, se não dá bola, é porque não é para ser. é. Então, bola Hoje, para hoje eu não ligo mais. No início eu confesso que eu fiquei chateado porque eu convidei amigos que me deram aula, pessoas que eu respeitava, que eu queria que a pessoa viesse falar. Eu estava dando a ela mais uma plataforma para falar, mais um lugar para a voz dela ser ouvida, e eu recebi vários não de pessoas assim. Eu fiquei muito chateado. Mas depois eu lembrei que o canal não é meu, é. sabe? Deus me convidou para fazer parte de um projeto junto com ele, e eu aceitei. E já que você falou, eu vou abrir a boca aqui também. Eu estava bastante triste com isso. Aí um dia Deus me iniciou no meu coração, falou: olha, enquanto os meus filhos se calam, os filhos das trevas estão usando a internet para fazer o que quer, até para falar mal de vocês, e vocês não se defendem. É. Então, depois, não diga, ah, mas por quê? Porque quando é para você ir lá falar, você não fala. Quando é para você mostrar a sua maneira de pensar, você não mostra. Então aquilo lá me confortou e você fala mais uma vez o que já me falaram, tem que estar aqui quem tem que estar aqui. É isso. Né? Então, é bênção, estamos aí, agradeço você, o papo está descontraído, mas já já vai piorar, porque as perguntas aí são perguntas muito fáceis de responder, né? Isso, enche o peito aí mesmo, porque eu Isso. Tá bom. Vamos lá. Brincadeiras à parte, antes de começar, Pastor Bruno, eu preciso ler a sua bio, né? Porque as pessoas falam, tá, Pastor Bruno, tá, Bruno Anderson, tá escrito ali embaixo, tá, você chamou ele, a pastora Márcia, tá, mas daí? Vou falar aqui um pouquinho para você que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, com quem que eu vou falar neste dia, tá? Bruno Anderson
Nasceu dia 21 de dezembro, daqui 7 dias, está fazendo aniversário aí, de 1981. Tem duas formações superiores, teologia e sistemas de informações. Marido de Andréia e pai de Isaac. É pastor da Igreja Real Amor Igreja Real Amor em Brasília. Foi idealizador da primeira quadrilha junina evangélica do Brasil, a Busca Fé. Aí ele explica: a Busca Fé é um movimento evangelístico por meio da cultura popular. Fomos a primeira, mas hoje 18 estados da nação já fazem a mesma coisa inspirada em nós. Temos um livro lançado chamado Adoração Sem Limites, onde contamos toda a história e trajetória do grupo. Ele deixou isso aqui como bio, né? Mas eu vou deixar que ele fale um pouco a respeito da igreja, que ele já falou que é uma igreja que tem 3 anos aí de nascimento, tem aí a questão do livro dele e do projeto dele. Então, você tem uns 5 minutinhos aí para fazer o seu jabá. Que bom, cara. Então, assim, eu sou um apaixonado por Jesus, né? A minha história, ela sempre foi muito doida, né? Porque assim, eu não nasci num lar cristão, não nasci num berço evangélico, né? A primeira experiência que eu tive com Deus, pra você ter ideia, Fabrício, eu tinha bebido com os amigos, tava meio doido, e eu tava voltando para casa, cara, e de repente eu ouço uma voz, né? Que hoje eu entendo que voz foi essa que falou comigo. Mas até então eu achava que Deus era um velho barbudo que tinha sentado num trono e que era inalcançável, né? Até que um dia eu ouvi essa voz e o Senhor falou comigo, Efésios 5:18. Eu só ouvi isso, sabe? E quando eu cheguei em casa, é interessante que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor levou Jesus até o deserto para ser tentado. Eu vejo hoje literalmente o que o Senhor fez comigo. O Espírito do Senhor me pegou. Eu estava na casa da minha mãe e eu fui conduzido a ir lá para o quarto dela, onde tinha uma Bíblia católica aberta, daquelas grandes capa dura, aberta no Salmo 23, que a página estava até amarelada. Bíblia de Jerusalém. E eu fui para o índice, cara. Até então eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. E aí, para o meu espanto, tinha Efésios. Eu vim de uma formação do catolicismo, então eu aprendi que os números grandes eram os capítulos e os pequenos eram os versículos. E eu entendi que 5, né, seria o capítulo, 18 seria o versículo, e está escrito, né, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a partir dali, Deus começou uma história na minha vida. Então, tudo que aconteceu comigo sempre foi muito doido. Eu me converti em um ano que eu estava convertido, eu já era diácono da igreja. Em 5 anos de conversão, eu já tinha sido ungido pastor. Então, foi algo muito rápido, né? As coisas de Deus na minha vida foram muito rápidas, assim. E, como você falou, né? Eu fiquei durante 15 anos numa comunidade de fé, até que Deus colocou uma comunidade, uma igreja dentro do meu coração. Lutei porque eu não queria isso. Eu estudei para ser um mantenedor da obra, sempre fui um patrocinador, sempre fui apaixonado por ajudar, né? E o meu objetivo sempre foi esse. É, Nessa comunidade de fé, eu sempre fui pastor voluntário, nunca recebi, né, da igreja salário e tal. E até que eu tive uma outra experiência com Deus muito forte, porque eu sou da área de TI, né? Uma das minhas formações é na área de sistemas de informação. Então, eu tinha um emprego maravilhoso, né? Uma vida financeira estabilizada. E até que um dia eu estava no altar orando, cara, e o Espírito Santo falou para mim assim: hoje eu estou rasgando todos os teus diplomas e estou te chamando para o ministério, né? E eu comecei a chorar lá porque eu falei assim, Deus, mas e o meu sonho, né? Porque assim, eu venho de uma realidade familiar muito humilde, né? Então assim, as oportunidades foram acontecendo e eu fui sonhando com algo, né? E aí eu falei com Deus, eu falei assim, poxa Deus, mas e o meu sonho? E aí o Senhor falou para mim assim, o que está escrito na sua carteira de trabalho? Aí eu falei, hoje eu sou um analista de sistema de uma multinacional. Aí o Senhor falou para mim assim: eu já realizei o sonho, agora vivo os meus. Pesado, né, mano? Assim, é romântico, é lindo a história, mas assim, só eu sei
o quanto que isso doeu, o quanto que foi difícil eu largar tudo para poder seguir os planos de Deus. E Deus gerou uma igreja dentro do meu coração. Comecei a lutar, fiquei lutando com Deus literalmente durante 9 meses, porque eu não queria. E nesse processo, Deus me reconstruindo, né? Deus me dando revelação ali na palavra para aquilo que Ele queria confiar em minhas mãos, né? E eu passei esse processo todo sozinho, né? Nem minha esposa sabia de nada disso. Até que quando chegou no 9º mês, eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu vou falar para minha esposa tudo que Deus está falando comigo. E aí falei para ela. E aí o interessante é que assim, você é casado, Fabrício? Ah, e assim, como Deus usa nossas mulheres, né? Pra tudo, E né? para tudo, cara, para tudo. De fato, assim, a Andrea tem um papel fundamental na minha história, até porque, assim, ela foi a minha principal discipuladora, foi ela que me... Ela não tá com a vassoura do outro lado da câmera, só esperando você falar bem dela, não, né? Porque a gente não tá vendo. Pior que nem em casa ela tá. Ah, sorte sua, porque. E aí, assim, eu louvo a Deus, porque, assim, cara, a primeira Bíblia que eu ganhei foi ela que me deu, o primeiro livro que eu li foi ela que me deu, ela foi a minha maior incentivadora, minha maior intercessora, minha maior discipuladora, né? Porque a Andréia, ela se converteu na adolescência, e aí, hoje a gente vê que ela saiu da igreja só para me conhecer, Fabrício, porque foi isso, entendeu? E aí, enfim, depois de 9 meses eu falei para ela tudo o que estava acontecendo, que eu estava, as experiências que eu estava tendo com Deus, eu já tinha escrito tudo, cara, sabe? Deus já tinha me dado o como seria, o que que eu precisaria fazer. E aí a resposta, a confirmação, assim, para eu falar assim, cara, eu vou criar coragem e vou andar pela fé nesse sentido aí, veio da boca dela. Ela falou assim, amor, um dia eu falei para você que o meu maior ministério era você. Então, se Deus falou com você, eu sei o homem de Deus que você é, e se Deus falou com você, eu tô junto, desse jeito. E aí, enfim, fizemos o gabinete com o nosso pastor na época, né, numa quarta-feira. Na segunda-feira da outra semana, cara, um filho nosso na fé, um cara que eu ganhei para Jesus, discipulei, me mandou uma mensagem falando assim, pastorzão, tô triste com a sua saída, mas eu tive uma experiência com Deus aqui muito doida. Eu passei por um local e Deus mandou eu parar o carro, tirar a foto desse prédio e te enviar. Olha que loucura. E aí eu recebi a foto daquele prédio, que hoje é onde a Real Amor está, porque até então, Fabrício, a ideia que eu tinha, né? Por isso que a Bíblia fala que o homem pode fazer planos, né? E a ideia que eu tinha era começar, cara, um pequeno grupo com essa galera que, não sei se vou ter oportunidade de falar, da parte de cultura, que eu tenho uma influência aqui em Brasília, com a minha família. Pegar essa galera e começar um pequeno grupo na minha casa, cara, e começar, né? E quem sabe, na minha ideia era, daqui uns 5 anos, 10 anos, pensar em alugar um lugar, né? E aí foi totalmente diferente, né? Eu visitei esse prédio na terça-feira, na quinta-feira eu estava com a chave na mão. E o interessante é que a igreja era eu, minha esposa e meu filho. Ah, que loucura! Mas é aquela coisa, cara. Se Deus te deu uma palavra, cara, ele Ele que que se garante. vira, né? É ele que se vira, a igreja é dele, né? E a gente começou, e de uma forma sobrenatural as pessoas começaram a se conectar, né? E ao ponto, na época da reforma, a gente já fazia culto lá, porque já tinha uma galera, né? Que as pessoas me falavam assim, pastor, e aí, hoje é domingo, para onde que eu vou? E aí a gente ia domingo de manhã lá lavar o salão para poder fazer o culto à noite na reforma. E é isso, cara. A galera ia para lá, né, de manhã, a gente ia de manhã para poder limpar o local, para a noite fazer o culto. E assim começamos, inauguramos a igreja dia 24 de novembro de 2019, né? E estamos aí, né? Deus tem sido misericordioso conosco e a graça dele tem nos alcançado. Muito bom. Ou seja, esperou 9 meses para nascer, né? Porque igreja não se abre, igreja nasce no coração de Deus e no coração daquele que ele escolheu para É estar à isso. frente, né? É isso que a gente acredita. Amém. Cara, muito legal. Espero que não seja 3 anos, que vá para 30, sei lá quantos anos aí, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus continue te usando aí.
né? Amém, cara. Mas você já falou a sua história, está se sentindo muita vontade, só que a gente vai para as perguntas, né? Agora o bicho vai pegar. Agora que espera. Mas antes de começar as perguntas, Bruno, eu preciso dar um recadinho aqui, que eu acredito, tá? Eu acredito de coração, que as pessoas vão vir aqui assistir por causa de você. Porque você vai divulgar nas suas redes. Assim, galera, eu participei ali, tudo tal, vai lá ver. Então, Uhum. você que chegou aqui, que não conhece o canal, é sua primeira vez, eu preciso dar algumas dicas para você. O Bruno recebeu as perguntas de forma antecipada, ele já olhou, viu todos os contextos, por quê? Tem algumas perguntas que tem alguns versículos bíblicos, tá? Só que nós aqui, a gente não vai parar para colocar colocar o versículo na tela, brinco toda vez que a gente não vai colocar a voz do Cid Moreira aqui falando os versículos, tá? Por quê? Porque você tem a tecnologia ao seu dispor aí no Spotify ou no YouTube. Ah, apareceu um versículo, não sei o que é. Pausa e pega a sua Bíblia, que está às vezes paradinha lá na estante, esperando você ir lá falar um pouquinho com ela, né? Aí você vai lá, dá uma folhadinha nela, né? Faz tempo que talvez você não faça isso. Já vou aproveitar para puxar a orelha, pastor. E aí você vê o contexto, aí você volta, dá o play e fala, pô, é sobre isso que ele vai falar. Beleza? E Show. deixar claro que o Bruno foi chamado aqui no canal e vai ter a mesma liberdade que todo mundo teve de falar aquilo que ele acha, aquilo que ele entende e qual é a visão dele a respeito de cada pergunta que vai ser feita aqui, cada assunto que vai ser discutido, tá? Ele não está aqui para ser medido como maior, como menor, como melhor, como pior, nada disso. Então, se caso o Bruno fale alguma coisa que você que está ouvindo ou assistindo discordar, não tem necessidade lá nos comentários para começar uma discussão desnecessária. Gerou dúvida? Pode perguntar. Talvez eu consiga responder ou eu chamo o Bruno. Tem uma pessoa ali no YouTube que perguntou um negócio lá que você falou, me dá uma resposta para colocar lá. Agora, se você discorda e quer dar a sua opinião, faça melhor. Me chama no direct lá e fala, Fabrício, eu quero lá falar também. Top. E essa é a visão do canal. Você vem e dá a sua opinião, beleza? Recado dado, dica dada, puxão de orelha dado. Agora acabou a parte tranquila. Agora é a hora do crivo, para ter que passar no crivo, para ver se é pastor mesmo. Brincadeira. Podemos para a primeira pergunta? Podemos demais. Vamos Ah, lá. então fique à vontade, tá? Se você falar alguma heresia, eu não vou desligar a chamada, não vou editar, vai pro ar, não quero nem saber, tá? Então você se vira você, vai se virar a Márcia que te indicou, eu quero nem saber. Simbora, simbora. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá.